Mercado financeiro prevê queda de 0,13% na inflação em 2022. 6 capitais brasileiras começam a vacinar crianças de 3 a 5 anos a partir de hoje. E você vai ver também. Começam os trabalhos para a demolição do prédio que pegou fogo no centro de São Paulo. Onda de calor castiga países da Europa. Temperaturas batem recordes. Ministério da Justiça suspende 180 empresas por praticar telemarketing abusivo. Problema que tira o sossego de muita gente. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 2 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Boa tarde para você também, Daniela Paris. Boa tarde para você, Kleber Werneck. Boa tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E a gente começa falando de economia. Mais uma vez, o mercado financeiro reduziu as previsões para a inflação deste ano. A nova projeção consta do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Pela terceira semana seguida, os analistas do mercado financeiro elevaram a projeção para o crescimento econômico deste ano e reduziram a expectativa para a inflação. As previsões estão no Boletim Focus do Banco Central. E os dados foram colhidos na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. A projeção para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, passou de 7,67% para 7,54% neste ano. Já a previsão para 2023 avançou de 5,09% para 5,20%. A estimativa do crescimento econômico para 2022 avançou para 1,75%. Na semana passada, a projeção do PIB era de 1,59%. O número se aproxima da alta de 2% esperada pela equipe econômica do governo federal para o Produto Interno Bruto deste ano. Para o PIB de 2023, o mercado manteve a previsão de alta de 0,5%. Os analistas mantiveram as previsões para a taxa básica de juros de 13,75% ao ano em 2022. As expectativas para o ano que vem subiram para 10,75%. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a pressão inflacionária. E mudando de assunto, a partir de hoje, 6 capitais começam a vacinar crianças de 3 a 5 anos de idade contra a Covid com a Coronavac. O anúncio veio depois que o Ministério da Saúde recomendou na sexta-feira que estados e municípios ampliem o uso do imunizante para essa faixa etária. Depois do Rio de Janeiro, mais 6 capitais começam a vacinar crianças a partir de 3 anos contra a Covid. Belém, Boa Vista, Fortaleza, Manaus, São Luís e Salvador anunciaram a imunização desse público. A vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou, no dia 13 de julho, o uso de doses da Coronavac para esse público. Até então, o Brasil só tinha vacina da Pfizer autorizada para crianças com 5 anos ou mais. Em Belém, no Pará, a nova etapa da vacinação fica disponível em UBS, shoppings e 3 hospitais. A expectativa é imunizar 30 mil crianças na capital paraense. Em Boa Vista, Roraima, a Prefeitura informou que as doses da vacina para essa faixa etária estarão disponíveis em 13 unidades básicas de saúde. Na capital cearense, a aplicação das doses nas crianças de 3 a 5 anos começa mesmo sem o Estado ter doses suficientes para a imunização. Em Manaus, no Amazonas, as crianças podem ir a um dos 37 pontos de atendimento para receber a primeira dose da Coronavac. Em São Luís, no Maranhão, a Prefeitura anunciou o início da vacinação para o grupo infantil em um dos 51 postos espalhados pelo município. A vacina também já está disponível em 37 postos de Salvador, na Bahia. O município do Rio de Janeiro continua vacinando as crianças de 4 anos contra a Covid. A partir de quarta-feira, vai ser a vez de crianças de 3 anos receberem o imunizante na capital fluminense. E olha só, países da Europa Ocidental lutam contra incêndios devastadores enquanto enfrentam uma onda de calor que, aliás, Dani, pode bater recordes nos próximos dias. Pois é, Kleber, no Reino Unido foi emitido inclusive um alerta vermelho que aponta para um risco de morte por conta das altas temperaturas previstas para essa segunda ou terça-feira.
Segundo os cientistas, existe uma relação direta entre as ondas de calor e a mudança climática, já que as emissões de gases de efeito estufa aumentam sua intensidade, duração e frequência. Na Espanha, cerca de 20 incêndios florestais ainda estavam ativos e fora de controle em diferentes pontos do país, do sul ao norte. As chamas forçaram cerca de 3.000 pessoas a deixarem suas casas, mas a maioria já conseguiu retornar. Em Portugal, apenas um grande incêndio é considerado ativo perto do município de Chaves, no extremo norte, mas quase todo o território português apresentava um risco máximo, muito alto ou elevado de registrar incêndios. É a primeira vez desde 8 de julho que as temperaturas em Portugal não devem ultrapassar os 40 graus. Os incêndios da última semana deixaram 2 mortos e cerca de 60 feridos. O fogo destruiu entre 12.000 e 15.000 hectares, segundo cálculos oficiais. Na França, a situação é crítica. No sudoeste do país, os bombeiros continuam lutando contra 2 incêndios que já devastaram em torno de 11.000 hectares desde terça-feira, na região de Bordeaux, uma área equivalente à de Paris. Segundo a agência meteorológica Météo France, as temperaturas podem chegar a 40 graus nesta área. No domingo, 51 departamentos estavam sob vigilância laranja, 15 sob a vermelha, a mais alta, devido à escalada dos termômetros. As autoridades prevêem que segunda-feira será o dia mais quente para o oeste do país. As temperaturas também não estão caindo no Reino Unido, onde as autoridades emitiram uma primeira emergência nacional por calor extremo. Segundo a agência meteorológica local, este alerta vermelho implica um risco de morte. E agora a gente vai conversar com a Priscila Curry, que é paramédica carioca, mas que mora em Londres já há 20 anos e vai contar para a gente sobre essa onda de calor que atinge a Europa. Seja muito bem-vinda! Olha, é um prazer grande falar com vocês. Exatamente, uma carioca falando do calor extremo de Londres, né? Chega a ser cômico. O prazer é todo nosso. E essa semana começou com a promessa de temperaturas altas, de temperaturas que podem atingir as marcas históricas. E a gente queria entender, né, Priscila, esse calor ele é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Como paramédica, você tem atendido muitos chamados? E claro, né, para os brasileiros que estão com viagem marcada na Europa, quais as dicas que você tem para dar? Pois é, aqui agora 40 graus na sombra, que é um recorde de 150 anos, tá? De 150 anos para cá é registrado as temperaturas no Reino Unido e nunca vimos 40 graus à sombra. Claro que para o Rio de Janeiro isso todo verão acontece, não é nada demais. E muitas pessoas de países normalmente quentes estão se perguntando por que esse drama em Londres, por que esse drama na Inglaterra em relação ao calor. Mas o problema aqui é a infraestrutura. Nós não temos a infraestrutura para tolerar esse calor. As casas não têm ar-condicionado, os transportes públicos não têm ar-condicionado, alguns têm, mas a maioria não tem. Então, por aí você vai vendo que não tem estrutura. Então, as pessoas ficam com muito calor. Lá no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, você fica com calor quando você sai do carro até você andar na loja, aqueles 50 metros ali. Aqui é calor infernal do metrô. Você senta no metrô, está 80 graus no metrô. As pessoas realmente passam mal, né? Então, a infraestrutura é o que está causando esse pânico aqui no Reino Unido. Para os brasileiros que querem visitar, é importante que você fique de olho justamente para ver se houve algum problema nas suas conexões, nos seus trens, nos seus programas que vocês já fizeram, já marcaram aqui, porque muitas coisas estão sendo canceladas. Muitas pessoas hoje e amanhã estão trabalhando de casa por causa do calor. Então, você tem que ficar ligado nisso. Com certeza, traga bastante água, congela a sua água, traz aquela garrafinha de água congelada, roupinha fresca. E, sim, eu tenho atendido muitas emergências, mesmo antes desse hoje e amanhã, graças a Deus, eu estou de folga. Mas essa semana que estava ficando quente afeta muito o nosso sistema cardiovascular. Então, pessoas mais idosas e pessoas com doenças pré-existentes sofrem muito nesse calor. E vemos também mais incêndios. Verdade. Eu adorei a dica que você deu da garrafinha congelada. A gente conversou agora... Garrafinha congelada é dica da minha mãe. Não, maravilhosa dica. A gente conversou agora com a Priscila Curry, que ela é paramédica carioca, já mora... em Londres há 20 anos, que narrou para a gente um pouco sobre essa realidade
que eles estão vivendo por lá, para que a gente entenda um pouco sobre isso e deu dicas, é claro, para os brasileiros que estão com viagens marcadas. Muito obrigada pela sua participação. De nada. E quem quiser conhecer meu canal no Instagram é Priscila Paramédica Londres. Um beijo e foi um prazer falar com você. Até mais. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia do quê, Kleber Werneck? Hoje é dia de esporte e, aliás, é dia de comentário do Leonardo Félix, que vai fazer para a gente agora uma análise da rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Boa tarde, Léo. Campeonato Brasileiro que, aliás, tem um novo líder, o Atlético Mineiro, pelo menos até hoje, porque o Palmeiras joga hoje, não é isso, Léo? Exatamente, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde, Daniela, e para todos que nos assistem aqui na HIT. O Atlético Mineiro vai se recuperando depois da eliminação na Copa do Brasil na quarta-feira, ganhou fora de casa do Botafogo por 1-0 e tomou a liderança, pelo menos por enquanto, né? Como o Kleber antecipou, o Palmeiras entra em campo hoje às 8 da noite contra o Cuiabá. E o Atlético vai tentando se recuperar, tá aí agora com 31 pontos e tem tudo para brigar aí até o fim do campeonato, é um dos melhores elencos do Brasil atualmente e tem tudo para consolidar essa sua primazia e protagonismo no futebol nacional desde o ano passado, quando teve aí grandes resultados, né? Agora a gente também tem outros destaques dessa rodada. O Flamengo segue na sua boa fase, depois de ter eliminado o Galo na Copa do Brasil, ganhou por 2-0 do Curitiba lá em Brasília, com 2 gols aí de escanteio, o primeiro do Gustavo Henrique, depois do Diego Ribas. Mesmo não tendo jogado muito bem, o jogo foi controlado, digamos assim. O Flamengo fez o gol rapidamente, os 2 gols rapidamente no primeiro tempo, depois controlou a partida. Curitiba, que começou muito bem no campeonato, segue ladeira abaixo e já está flertando com a zona de rebaixamento. O outro jogo que a gente destaca aqui para você também foi o empate entre São Paulo e Fluminense no Morumbi, ontem à tarde, 2-2, um jogo com variações no placar. O São Paulo saiu perdendo, o Fluminense abriu o placar, na sequência virou com gols aí do Luciano e também do Patrick, mas mais pro último terço do jogo aí o Manuel acabou empatando a partida, dando números finais 2-2. Resultado bom para o pessoal que veio subindo na tabela, né? Tivemos empate aí de 0-0 do Atlético Paranaense com o Inter, esse empate também do Fluminense e São Paulo. Corinthians perdeu lá no Castelão por 3-1 para o Ceará, uma péssima partida do Corinthians, né? Apesar do belo gol do Roger Guedes. E a galera que vem lá de baixo vem se recuperando na tabela, o exemplo do Flamengo, o Bragantino já está em 8º também, então muita coisa boa nessa reta final de primeiro turno está reservada aí para o Brasileirão. Legal, Léo, mais uma vez, obrigado aí pelas informações. E só deixar claro que os times vão melhorar cada vez mais, né? Porque hoje está aberta a janela de transferências internacionais, grandes reforços estão aí para estrear. Provavelmente na quarta-feira já entra em campo o Everton Cebolinha pelo Flamengo. Balbuena foi anunciado no Corinthians e Yuri Alberto também está para estrear. Até mais então, Léo. Muito obrigado de novo. Até a próxima. Valeu. E veja a seguir, começa a demolição no prédio que pegou fogo no centro de São Paulo. E você vai ver também, Ministério da Justiça suspende 180 empresas que praticavam telemarketing abusivo. Será o fim desse problema? Nós voltamos daqui a pouco. O senhor recebe muita ligação de telemarketing? Já várias vezes. Isso atrapalha muito o senhor? Sim. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo. Agora são 13 horas e 18 minutos, quase 19 pelo horário de Brasília. E a gente volta falando do prédio que pegou fogo no centro de São Paulo e tem causado muito transtorno, não é isso, Dani? Pois é. A vistoria no edifício que pegou fogo na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, descartou o risco de desabamento. A preparação para a demolição do edifício começou no sábado. A preparação para a demolição do prédio de 10 andares, incendiado na Rua Barão de Duprá, começou com a proteção da obra, com tapumes e a instalação do canteiro, que são serviços preliminares. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, falou que a estrutura está em bom estado e, pelo menos, não oferece risco de ruptura imediata. Isso permite que os trabalhos na parte interna sejam realizados com segurança.
Ele disse que foi possível acessar todos os andares do edifício e que a estrutura se encontra bem resfriada. Com a liberação da equipe de perícia, deve ser feita a limpeza da área interna. Segundo o secretário, há muitos detritos e paredes internas com risco de queda. Com isso, é necessário dar proteção com escoramentos para que ninguém seja ferido. A demolição vai ser feita com equipamentos de pequeno porte por dentro do edifício. Especialistas dizem que a demolição total pode demorar até 6 meses. O incêndio na Rua Barão de Duprá começou no domingo passado e só foi extinto na quinta-feira. No local funcionam cerca de 4.200 lojas e circulam por dia entre 150 e 300 mil pessoas, a depender da época do ano. O fogo começou no térreo do edifício de 10 andares e atingiu outros 9 imóveis que seguem interditados. Olha, e a nossa repórter Maria Clara Leite está lá na Rua 25 de Março e vai mostrar para a gente agora como está o trabalho de demolição do prédio que pegou fogo. Maria Clara, esse processo está atrapalhando o movimento aí das lojas na região? Boa tarde. Olá, Cleber, Daniela, boa tarde a vocês e a todos que acompanham a gente. Olha só, o que a gente percebeu chegando aqui na região da Rua 25 de Março é que realmente o comércio está voltando ao normal. A gente vê que a movimentação por aqui na Rua 25 de Março é bastante grande nesse momento, porque no final de semana a Prefeitura anunciou a liberação para a reabertura da maioria do comércio aqui dessa região da 25 de Março. Isso depois que o prédio de 10 andares pegou fogo, retrasado, e com o fogo dessa região, né, muitas ruas foram bloqueadas, mas agora está praticamente tudo aberto. O único trecho bloqueado é o trecho que vai do número 70 até o número 102 da Rua Ábido Chaim, que é onde fica localizado esse prédio de 10 andares, vocês podem ver aqui, e somente esse trecho está aqui bloqueado por tapumes, né? Foi montado um canteiro de obras atrás desse tapume e apenas as lojas que ficam ao lado desse prédio, as duas lojas que ficam uma de cada lado desse prédio, é que estão bloqueadas, é que não podem então funcionar. Aqui ao meu lado está o Carlos Roberto, aliás, o Carlos Eduardo, que é do Sindicato dos Comerciários, e foi montada aqui então uma estrutura para atender os funcionários que foram prejudicados aqui nessa região. Ele vai conversar com a gente agora. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Carlos, conta pra gente, então, como é que está a situação dos funcionários, primeiro, desse prédio queimado? A maioria deles estão conversando com os próprios patrões, né, para ver de que forma que eles vão acertar, né, as contas com relação a eles lá, né? E a gente está aqui justamente para orientar eles que existe, né, um sindicato e que nós temos o nosso corpo jurídico para estar dando essa orientação e está aí buscando, né, uma forma de estar orientando eles para estar vendo de que forma que vai ser pago essas verbas rescisórias, essas demissões que vão ser feitas. Então a gente está aqui mais para fazer esse tipo de orientação deles. Você tem mais ou menos um número de quantos funcionários então se foram prejudicados? Nesse prédio aqui, que pegou fogo, a média que nós temos aqui do sindicato é em torno de 400 funcionários só no prédio aqui, mas a maioria, por se tratar de pessoas que não tinham vínculo empregatício, então fica um pouquinho mais difícil da gente contabilizar exatamente quantos eram, né? Mas essa estrutura aqui do sindicato dos comerciários está aqui então para dar apoio a essas pessoas que vierem procurar vocês, para que vocês possam ajudar da melhor forma possível. Exatamente, é isso mesmo. Tanto que na parte de trás, né, temos uma loja lá que o empresário orientou os funcionários a procurar os seus direitos. São em torno de 160 funcionários que trabalhavam legalmente nessa empresa. E o sindicato está aqui justamente para orientar também esses trabalhadores. Eles têm o sindicato deles. Como vocês puderam ver, a gente teve um probleminha para entender o que está sendo dito com áudio muito baixo. Então, seguimos agora de destaques internacionais. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. Olha só, isso foi após um atirador abrir fogo em uma praça de alimentação de um shopping center em Indianópolis, nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa americana, o atirador estava sozinho e portava um fuzil e vários pentes de munição. No momento do ataque, houve muita correria enquanto as pessoas tentavam se proteger. Um civil armado que estava no momento do ataque abriu fogo contra o atirador, que morreu então no local. Uma série de ataques recentes nos Estados Unidos tem levantado debates sobre as regulamentações de armas no país.
E olha só, o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A conversa foi relatada pelo ucraniano em sua conta no Twitter. Zelensky disse que informou Bolsonaro sobre a situação no fronte da guerra e que ambos discutiram a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos, isso para evitar uma crise alimentar global. A postagem foi feita logo após o telefonema. O presidente ucraniano reforçou o pedido para que os países imponham sanções à Rússia. Bom, como a gente acabou de ver aí, junto com muitos benefícios, o celular também trouxe uma grande perturbação para a vida das pessoas, né, Dani? As chamadas ligações de telemarketing, um serviço incansável das empresas que querem vender produtos e serviços a todo custo e acabam tirando a paz de muita gente. Pois é, e para acabar com essas ligações indesejadas e dar sossego a nós consumidores, o Ministério da Justiça está realizando uma grande operação contra o telemarketing abusivo. Nesta quinta-feira, 180 empresas tiveram as atividades suspensas. A ação faz parte de uma grande operação da Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça e dos 27 PROCONs do país, contra o telemarketing abusivo. E nessa primeira etapa, 180 empresas já tiveram suas atividades suspensas por irregularidades nos serviços. Elas são ligadas principalmente a bancos e instituições financeiras. A suspensão das atividades é por tempo indeterminado. A medida foi anunciada pelo próprio ministro da Justiça, Anderson Torres, em seu perfil no Twitter. A publicação feita no Diário Oficial da União desta segunda-feira afirma que a medida cautelar determina a suspensão dos serviços que vise o contato com o cliente para oferta de produtos e serviços sem o prévio consentimento do consumidor. A decisão prevê ainda multa diária de R$1.000 às empresas que descumprirem a regra. Bom, e agora, Dani, será que finalmente a gente vai ter paz e não vai precisar mais desligar o celular? Pois é, chega daquela história de ficar bloqueando número por número, será mesmo? Assim esperamos, né? Assim esperamos. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. E não se esqueça, daqui a pouquinho, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até lá. Até mais.